Marinho, de volta ao Esporte Clube Vitória, vamos falar sobre o mercado da bola rubro-negro. Vitória que está focado, gente, na decisão de domingo, tá? Mas as notícias vão acontecendo e a gente precisa atualizar você, torcedor rubro-negro. Mas antes quero pedir para você deixar o seu like, que é o famoso joinha, para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Nosso canal tem o oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo. Bom, novela Marinho, hein, gente? Por que novela? Porque não é de agora que o Vitória tem interesse na contratação, talvez, do seu último ídolo recente, né? Talvez o Marinho seja o jogador mais extraordinário que jogou no Vitória nessa última década. O Marinho passou por aqui em 2016, rapaz. Fez 21 gols e deu 6 assistências. Naquela época o Vitória vendeu o Marinho para o futebol chinês, né? Lucrou aí cerca de 8 milhões de reais, tá? Bom, mas vamos lá. Marinho tem contrato com Fortaleza até o final do ano, tá? O salário de Marinho gira em torno de 650 mil reais. E por falar no salário de 650 mil reais, vou te contar um segredo. Há mais ou menos um ano atrás, porque todo ano essa notícia vem à tona, né? Do interesse do Vitória, e o próprio Marinho já deu uma entrevista que gostaria de encerrar sua carreira, por exemplo, jogando no Vitória, um clube que ele tem um carinho muito grande, que ele se identifica. E teve uma vez que eu estava conversando com o próprio presidente, Fábio Mota, isso já deve ter um ano, mais ou menos, e aí eu questionei sobre a possibilidade do Marinho, se o problema seria realmente questão salarial. E naquela oportunidade o próprio Fábio Mota me confessou que o salário não era o problema para Marinho vir para o Vitória. A questão era o Fortaleza liberar. Esse sempre foi o X da questão. O Marinho tinha contrato com o Flamengo até o final de 23. Quando foi mais ou menos no meio do ano, o Fortaleza foi lá e contratou o Marinho. Ele sairia de graça no final do ano do Flamengo. O Fortaleza lá deu a compensação de 2 milhões de reais e conseguiu fechar com o Marinho em 2023. As condições são parecidas, tá, gente? Muito idênticas, porque o Marinho também encerra seu contrato no final do ano de 25 agora, com o Fortaleza, e pode sair de graça, caso ele não renove o seu contrato. Ele é peça fundamental lá na equipe do Vojvoda, um jogador útil que o treinador gosta ainda de contar com ele, usa constantemente nos jogos, mas pode sair de graça. E aí teria duas possibilidades, tá? O Vitória pagar essa multa agora, ou negociar com o Fortaleza. Segundo a apuração aí do GE, a multa, o Vitória não considera a multa muito alta, daria para viabilizar. Ou o Vitória espera até junho para fechar um pré-contrato com o Marinho e ele viria de graça. Claro que esse de graça é meio fictício, né? Teria luvas para pagar, um salário realmente em torno de 650 mil reais, que foi o que eu falei para vocês, né? Marinho vai completar 35 anos de vida esse ano, mas é um jogador que se cuida. Não é um jogador que é descompromissado, é descuidado, não. Marinho sempre foi um atleta exemplar, tá? Então é possível o Vitória realmente concretizar esse sonho da volta do Marinho para o Barradão. Aquela coisa, né? Você já viu aquele ditado assim, ó? Quando um não quer, dois não briga? Então, só que é diferente disso, né? Aí não é só um que não quer, não. É os dois querem, né? Vir pro Vitória. O Vitória quer o Marinho quer vir pro Vitória. Então, eu acho que é uma vontade dos dois, de ambos os lados. E tudo isso ficaria muito mais viabilizado diante desta situação, beleza? Então, amigos, é isso aí. Vitória de olho em Marinho. Vamos torcer
Quem sabe o Marinho não chega ainda esse ano no Vitória, tá certo? Claro que se tivermos mais atualizações, vamos trazer aqui para você, meu amigo. E de contrapartida, falando ainda de mercado da bola, surgiram rumores, né, que o Vitória também estaria interessado no Renato Kaiser, atacante, centroavante da equipe do Fortaleza também, jogador de 29 anos. Bom, o Fortaleza está para contratar o Daverson. Com isso, o Renato Kaiser perderia um pouco de espaço, né? Ele que é o reserva imediato lá do time do Vojvoda. Mas com a chegada do Daverson, ele ficaria como terceira opção. O Fortaleza aceitaria negociar o jogador por cerca de 8 milhões e meio de reais, 1 milhão e meio de dólares. Né? É uma situação que não seria tão difícil de negociar, porque o jogador também vai encerrar contrato no final do ano. Tanto o Marinho como o Kaiser podem sair de graça do Fortaleza, então eles não vão querer perder dinheiro. Eles vão querer recuperar pelo menos alguma coisa ou parte do dinheiro investido. Né? O Kaiser, como falei, tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, e o Fortaleza é dono de 60% dos direitos deste jogador. O Juventude estaria interessado também em contar com o centroavante do Fortaleza. Então, são duas possibilidades aí que o Vitória poderia realmente concretizar para fortalecer o seu elenco. Vou te dar um exemplo aqui, tá, gente? Se você pegar os Bavis do ano passado, no primeiro Bavi, que o Vitória também ganhou de virada no Barradão, foi jogadas individuais do Vitória, jogadas trabalhadas e jogadas individuais. O Matheus Gonçalves, aqui pela ponta esquerda, driblou o zagueiro do Bahia, cruzou, e o Oswaldo fez o gol de empate naquela oportunidade. No jogo da decisão, o gol de empate também foi uma jogadaça do Yuri Castilho pelo lado direito. Estou te trazendo esses exemplos para você ver o quanto é importante você ter jogadores que vão para a agressividade, que vão para o confronto. E o Marinho é um jogador desse tipo. O Marinho vai para cima. O Marinho vai para dentro. E é de um jogador assim que o Vitória precisa. Você vê hoje o Lucas Braga, que custou 5 milhões ao Vitória. Ele parece que sabe jogar, mas é um jogador medroso. É um jogador que tem medo do confronto, tem medo de ir para cima. Tem que ter confiança, tem que ter coragem. E isso sobra no Marinho. E falando de centroavante, o Renato Kaiser cairia como uma luva nesse elenco do Vitória, que é muito precário de camisa 9, tá certo? Então é isso aí, amigos. Se gostou do nosso conteúdo, do nosso vídeo, deixa seu like, se inscreva no Resenha do Leão. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Tamo junto, galera!